Abra no livro de Marcos. Marcos capítulo 15. Marcos capítulo 15. A partir do versículo 6. Aquele que achou, diga amém. Aquele que ainda não achou, diga ajuda. O Senhor está te ajudando. Glória a Deus. Antes de estar fazendo a leitura, só queria dar uma palavra rápida. Você que é líder de célula, preciso de 5 minutos com cada um de vocês. Amém? Amém? Você que é líder de célula, preciso de 5 minutos com você. Glória a Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Marcos, capítulo de número 15, a partir do versículo 6. Por ocasião da festa, era costume soltar um prisioneiro que o povo pedisse. Um homem chamado Barrabás estava na prisão com rebeldes que havia cometido assassinato durante uma rebelião. A multidão chegou e pediu a Pilatos que lhe fizesse o que costumava a fazer. Vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Perguntou Pilatos, sabendo que fora por inveja que o chefe dos sacerdotes lhe havia entregado Jesus. Mas os chefes dos sacerdotes incitaram a multidão a pedir que Pilatos, ao contrário, soltasse Barrabás. Então, que farei com aquele a quem vocês chamam rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Crucifique-o, gritaram eles. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais. Crucifique-o. Desejando agradar a multidão, Pilatos soltou-lhe Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Amém? Coloque a Bíblia no banco, na cadeira. Feche os seus olhos. Coloque o teu pensamento no Senhor mais uma vez. Ligue direto no trono da graça de Deus. Lembrando cada um de vocês que aqui está um homem. Mas aquela palavra que vai sair dos meus lábios, eu acredito que em nome de Jesus, vai direto ao seu coração, ao seu espírito, à sua alma. E vai falar com você de uma forma sobrenatural. Amém? Então se você crê que esta palavra é para você nessa noite, comece a pedir a Deus para que em nome de Jesus, Ele fale com você. Ele mostre para você que essa palavra é sua. Mostre para você que essa palavra em nome de Jesus, ela vai ser para te realmente jogar para o alto. Pai, eu venho lhe agradecer mais uma vez por estar aqui. Obrigado por essa oportunidade, ó Pai, estar em cima desse altar, atrás deste púlpito. Ó Pai, eu te quero, Senhor, ó Deus, cada dia mais e mais ser usado como instrumento em tuas mãos. Por isso, ó Pai, nesta noite eu digo que eu diminua e o Senhor cresça. Ó Pai, que as palavras que saírem dos meus lábios, a voz sim, ó Pai, é minha, mas a palavra, a essência dela, venha direto do trono da tua graça. Ó Pai, que venha de encontro, ó Pai, a cada um que está aqui, e eles venham entender e compreender aquilo que o Senhor quer falar nesta noite. Deus, que em nome de Jesus, se tem algo ou alguma coisa que tenta impedir, ó Pai, eles entenderem e compreenderem a tua palavra, é em nome de Jesus que venha a partir e retirada, e que o Senhor venha ser glorificado mais uma vez neste local, em nome de Jesus. Amém? Glorifica o Senhor, se expresse a Ele, diga glória a Deus, diga aleluias. Assente-se, por favor. Queridos, quero ser breve, porém eu quero ser eficaz. Porque a palavra desta noite eu acredito que ela é dessa forma. Ela é eficaz. Olha aí para o seu irmão que está do seu lado, olha dentro do branco do olho dele e fala com ele assim: seu sacrifício foi por mim, foi por você. Eu acho que pode ser um pouquinho mais forte. Fala com ele, olha para ele novamente e fala: seu sacrifício foi por mim, foi por você. E é isso nessa noite que eu quero trazer no seu coração. Por que eu li logo esse trecho da palavra de Marcos 15? Onde ela começa a falar de Barrabás, onde ela começa a falar de um homem que estava preso por assassinato,
Um homem que estava em uma rebelião e ali mesmo ele assassinou um homem. 1 ou 2 ou 3, eu não sei quantos. Por que eu iniciei falando desta palavra? Aonde ela fala também de Pilatos. Que ele viu que Jesus era inocente. Que Jesus era justo. Que ele estava ali por inveja dos sacerdotes daquele tempo. Pela raça de, como vamos dizer, como expressou João Batista, a raça de víboras daquele tempo. Aqueles que conheciam e entendiam o que estava lendo, mas não discerniam espiritualmente. Aqueles que conheciam, todo o tempo estava lendo e relendo os livros daquela época. Porém, eles não queriam entender a essência que estava escrito em vários daqueles trechos, aonde predizia, falando que Jesus estava vindo, que Jesus ia vir na face da terra. O grande Emanuel, Deus conosco, ele ia vir na face da terra. Porém, aqueles homens daquela época, eles tramaram e prenderam Jesus. Eles colocaram Jesus diante de Pilatos. E naquela época Pilatos estava como um juiz, como aquele que tinha o poder de crucificar ou de libertar a Jesus. E aí que eu inicio a palavra desta noite. Aonde nós temos nos posicionados diante de Deus. Lembrando a cada um de vocês que naquela época Jesus andava no meio deles. Jesus operava maravilha no meio deles. Naquela época, Jesus estava como carne, como homem, o Filho do Homem. Eles viam Jesus, ouviam Jesus. Em todo o tempo, quando não era escutado, era visto os milagres que Jesus operava. Imagine você nessa noite, diante de uma multidão, no meio dos 5.000 homens, fora mulheres e crianças, ao entardecer de uma noite, com fome, Jesus pegando simplesmente 5 pães e 2 peixes e multiplicando para toda aquela multidão. Imagine você, no meio de uma multidão, vendo ele abrir os olhos de um cego, que desde nascença ele era dessa forma. Imagine e você, vendo um homem que tinha uma mão ressecada, endurecida. Ao ele esticar a mão, Jesus dando a ordem, aquela mão se tornou sã, como outra qualquer. Este mesmo povo, ele estava vendo Jesus, as maravilhas que eles estavam fazendo. Eles estavam vendo que poder maravilhoso que exalava, que saía daquele homem. Naquela época. Porém, diante de Pilatos, o povo começou a escutar a voz, assim como diz a palavra de Deus que foi lida, dos escribas, daqueles homens daquela época, pedindo para soltar um homem que realmente merecia morte, um homem que realmente merecia ser crucificado, um assassino. Mas pastor Carlos, você não entende, era o projeto da cruz que tinha que ser cumprido. Eu acredito também, querido, é dessa forma mesmo, tinha que ser cumprido, porque senão, hoje eu não estava aqui, você não estava aí, hoje nós não podíamos ser libertos pelo sangue dele. Mas essa palavra nessa noite, se você estivesse lá no meio daquela multidão, qual o grito que saía dos seus lábios? Qual o grito que saía dos meus lábios? A quem eu ia dar ouvidos? Mas pastor Carlos, você ainda não está continuando, não entendendo. Jesus precisava. Jesus é o Emanuel, o Deus conosco, aquele que se fez carne, que habitou no meio de nós. Ele precisava morrer na cruz. Eu sei. Mas pare para imaginar um instante. Se você estivesse lá, quem você estava dando ouvido? Porque eu quero trazer um pouco para essa realidade.
a quem você está dando ouvido nos tempos de hoje. Jesus é quando ele se entregou na cruz do Calvário. Jesus, quando ele derramou todo o seu sangue ali, entenda isso, ele fez para abrir um caminho direto com Deus. Ele fez para poder abrir um caminho que você chega diante de Deus. Ele fez para te purificar de todo pecado. Mas hoje, eu, você, estamos dando ouvido para pessoas que falam que pregam Jesus, que se perguntar já leram a Bíblia de capa a capa no mínimo 10 vezes, que quando ele começa para trazer uma palavra, as pessoas ficam até mesmo abobadas. Tamanho da palavra de sabedoria que ele trouxe. A sabedoria é humana ou a sabedoria é espiritual? Hoje, o povo está sendo enganado mais uma vez por pessoas que se dizem seres que são de Deus. Pessoas estão dizendo que realmente têm uma intimidade com o Senhor. Não estou aqui para falar de uma igreja A, B ou C. Eu estou aqui para poder falar de um povo que é lavado e remido no sangue do Senhor. Um povo que dá ouvidos a um sacerdote que tem nessa igreja, que é instruído pelo Espírito Santo de Deus. Um povo que dá ouvido aos seus líderes, que não querem ser como líderes daquela época, que induzem ao erro, mas sim ao caminho certo. A quem estamos dando ouvido nos tempos de hoje? Quantas vezes estamos trocando a casa do Senhor, momentos de intimidade com o Pai, por coisas vãs? O Senhor nos está chamando uma nova geração. Aquela geração, ela viu Jesus. Aquela geração viu os milagres feitos pela mão de Jesus. Mesmo assim, muitos daquela geração não quiseram reconhecer Ele como um Cristo, o ungido de Deus, aquele que realmente devia vir, aquele que realmente trazia sobre ele uma promessa maravilhosa, de chegarmos ao Pai, de chegarmos a Deus em uma unidade. Hoje nós podemos literalmente sermos um com Deus. Assim como um homem e uma mulher, no decorrer da sua intimidade depois do casados, se tornam um, conhecendo seus defeitos, suas qualidades, conhecendo quando ela está com raiva ou quando ela está tranquila, conhecendo quando ele está. A minha esposa, ela tem costume de falar comigo, ela já me conhece tanto, mas isso aí já vai fazer 12 anos juntos, 11 anos de casados, que quando eu só franjo a testa, ela já sabe, está com raiva. Então, uma intimidade que o relacionamento vai trazendo, e essa intimidade que Jesus veio nos mostrar que podemos ter, é essa intimidade que Jesus veio nos falar que nós podemos ter direto com Deus. Uma intimidade de quando estiver passando por qualquer coisa, chegarmos diante dele e falar: Pai, você sabe que eu estou passando por isso? Ele: eu sei, meu filho. Você pensa que eu não sei, não? Se eu pudesse te mostrar, eu já estava te mostrando a sua vitória. Mas você precisa ser tratado ainda. Eu acredito que isso sempre vai acontecer. Precisamos ser tratados em cada ponto de nossa vida, para sermos um com Deus, um com Jesus, um com o Espírito Santo, um com a Santa Trindade, que são um. Você está aqui nesta noite. Eu acredito que Deus incomodou você na sua casa. Eu acredito que tem pessoas aqui que tão pouco queria vir neste culto desta noite, que às vezes ficava pensando na sua cabeça: 9 horas vai começar o jogo da seleção brasileira contra a Colômbia, ou eu quero ficar em frente à Record e assistir a novela que está passando, os 10 mandamentos, ou assistir um filme. Ei, mas quero falar com você que você está aqui porque Deus quer tratar com você. Deus está te chamando para ser um com Ele. Jesus abriu esse caminho. Jesus mostrou que o caminho para chegar até a Deus é uma intimidade com Ele. É o
tempo todo está buscando a Ele. Mas pastor, você não está entendendo mais uma vez. Para imaginar aí na sua cabeça. Você esqueceu que Jesus é Deus, o Filho de Deus, aquele que desceu do céu e veio, isso mesmo. A palavra de Deus, ela é tão maravilhosa, que quando você começa a realmente querer degustá-la, e realmente pedir Deus, o Espírito Santo para te revelar, você começa a ver que Jesus permitiu colocar na palavra, na Bíblia, várias vezes, mostrando que Ele era homem, mostrando que Ele era carne, mostrando que Ele era tentado. Ei, começa a imaginar com vocês, em Mateus capítulo 4, versículo 2, ele fala ali que Jesus foi tentado. Ele fala ali que Jesus, ele teve fome. Depois de 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. Só quem tem fome, quem é ser humano, quem é homem, quem é mulher. Se você estiver em um outro planeta, você não tem fome. Mas como você é homem, você tem fome. Como você é mulher, você tem fome. Aqui está mostrando que Jesus também era homem. Ele começou a passar por tantas coisas no decorrer do seu ministério. Em João 11:35, lá no capítulo de João, fala coisa maravilhosa, quando Jesus ressuscitou a Lázaro. Ali está escrito falando que Jesus chorou. Ele tem que ser homem para chorar. Homem como eu, como você. Quando falo homem, vamos generalizar, tanto homem como mulher. Aqui está mostrando que ele sentiu algo dentro de você que fez, que induziu a ele a um choro. Não para se mostrar, mas ele sentiu algo ali para poder chorar. Em Marcos 4:35, começa a falar que os 12 estavam em um barco, e o barco começou uma grande tempestade, e falar que Jesus estava naquele barco, porém ele estava descansando. Só sente cansaço aquele que é humano, aquele que é homem. Então ele nasceu de uma mulher, não da forma homem e mulher, mas ele nasceu do Espírito, mas porém de uma mulher. Ele cresceu, teve a sua infância, a sua adolescência, a sua juventude, e chegou aos 30 anos de idade. Quantas e quantas vezes, creio eu, que ele foi tentado, que ele sentiu dor. Você quer ver algo maravilhoso? Abra a Bíblia aí comigo, por gentileza. Deixa eu só voltar, é Marcos mesmo. Só volta no versículo 14. No Getsemane. No versículo 35. No versículo 36, desculpe. E dizia: ah, papai, tudo te é possível. Tudo é possível. Afasta de mim este cálice. Ei, olhe para mim antes de continuar. Sabe o que eu entendo? Jesus já tinha visto todo o sofrimento que ele ia ter. Como homem, ele começou a sentir a sua pele sendo machucada, aquelas dores. Eu acredito que Jesus já estava sentindo toda aquela aflição, que estava chegando a hora. E como homem, eu acredito, ele fez uma oração ao seu Pai. Ei, Deus, meu Pai, você sabe que nós somos um.
E eu sei que tudo é possível para o Senhor. Se for possível, afasta de mim esse cálice. Só que a palavra de Deus é tão maravilhosa que a minha Bíblia que está aqui, ela tem um ponto, uma vírgula. Aí ele começa a dizer: eu acredito. Não seja feita a minha vontade, não. Cumpra a sua em mim. Cumpra a sua em mim. Jesus, ele estava vendo, eu acredito, aquele povo começando a gritar e pedindo por Barrabás. Aquele povo começando a gritar e pedindo por um assassino. Aquele povo que via ele fazendo as maravilhas que ele fez, as pregações que ele pregou, os ensinamentos que ele ensinou, a bondade que ele estava exalando. Não foi possível daqueles povos, daquela época, gritasse o nome de Jesus. Eu e você devemos nos posicionar nos dias de hoje. Independente se uma multidão ela está seguindo para um lado, o lado da corrupção, do adultério, da idolatria, o lado que realmente aponta para a carne. Devemos nos posicionar nos dias de hoje, não para poder ir atrás da multidão. Entendam isso e recebam nessa noite. É uma multidão que tem que ir atrás de você, porque você está caminhando, seguindo para a cruz. Você está caminhando, seguindo para realmente uma vida eterna com Deus. Você está caminhando para ser um com o Senhor. E é isso que essa igreja prega. E é nisso que estamos vivendo. E é isso que estamos pregando. Devemos sim sermos um com o Senhor, um com Deus. Devemos nos deixar ser entrelaçados, envolvidos e tomados pelo Senhor. Mas não somente quando estiver aqui, mas lá na sua casa, lá no seu serviço, na sua escola. Porque é na sua intimidade com Deus que vai dizer aonde você vai chegar. É na sua intimidade com o Espírito Santo que você vai saber aonde você vai chegar. Pilatos, ele tinha um poder para poder soltar a Jesus. Ele reconheceu que Jesus era um homem justo, que ele estava ali por causa da inveja, não por alguma coisa que ele cometeu. Mas Pilatos, ele optou em agradar a multidão. Quantas vezes deixamos de agradar a Deus para poder agradar uma multidão? Quantas vezes Deus manda nos trazer uma palavra para alguma pessoa, uma palavra de exortação, uma palavra que vai puxar a orelha, uma palavra que vai descer o cajado, mas aquela palavra vai fazer a pessoa se erguer. Mas como você quer agradar as pessoas que estão te ouvindo, você fala uma coisa totalmente diferente. Devemos nos posicionar como homens e mulheres que somos. Parar de querer agradar a Deus e agradar ao diabo. Parar de querer andar com Deus hoje e com o diabo amanhã. Com Deus não se brinca. É bem Deus ou não é? Jesus, ele veio na face da terra para te mostrar um caminho. Em João 14,6 é algo maravilhoso. O próprio Jesus expressa: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai até o Pai se não for por mim. E é Ele que está te chamando. Vem, vem.
Vem seguir esse caminho. Esse caminho vai ter algumas coisas sim. Vai ter umas pedrinhas ali sim. Mas essas pedrinhas vai ser para realmente te moldar. Deixar você mais forte. Te erguer cada vez que você cair. Você vai ser erguido. Mais experiente, mais forte. O Senhor Ele está te chamando para cada dia mais e mais você dizer não a uma multidão e sim para Ele. Lembre-se, alguns teólogos eles falam que, eu não entro em detalhe porque eu não estudei, eu ouvi uma pregação que Barrabás ele era maior que Jesus e mais forte que Jesus. Então a cruz que Jesus estava levando não era a cruz dele, era a cruz de Barrabás. Então imagine que os buracos, porque eu acredito que aquela época, aquelas madeiras eram bem resistentes. Então os buracos eu acredito que eram quase semi-prontos. Eles não eram totalmente prontos. Mas então imagine esticando o braço do seu Jesus até chegar ao ponto para aquele prego entrar. Aquela cruz de Barrabás se tornou a minha cruz, a sua cruz. E nela estava assassinato, rebelião. Quantas vezes temos rebelião contra Deus? Dentro das igrejas, aqui dentro. Não queremos ouvir mais a voz daquele que o Senhor colocou como líder nosso. Põe uma coisa na sua cabeça. Jesus é um modelo supremo, um modelo o maior que existe. Ele sentou homens e ensinou a eles como pregar o evangelho. E aqueles homens só começou a pregar o evangelho depois que realmente eles entenderam todo o conteúdo de estudo que Jesus tinha dado a eles. E quantas vezes não queremos sentar para poder passar aquilo que estamos aprendendo? Ah, mas eu escutei falar que isso é certo. Mas isso é de Deus. Quem está gritando? Quem está falando no seu ouvido? Aceite Jesus. Que é isso, rapaz? Aceita ou não aceita o mundo? Pare para imaginar na sua cabeça quantas e quantas coisas você vai ter que deixar para trás se você aceitar a esse Jesus, se você entregar a sua vida para esse Jesus. Ele se entregou sim no seu lugar, mas quanto tempo tem? Olha aí, você está vendo tantas coisas hoje operando através do nome dele. Rapaz, vai não, continue aqui, continue pitando aqui o cigarro com a gente, sentando na mesa do bar, tomando com a gente. Deus te chama para um desafio. Deus te chama para poder gritar o nome dele nessa noite. Aquela entrega, ela foi por mim e por você. Aquela entrega, ela foi para que hoje nós começássemos a falar ainda mais do amor dele. Coloque sobre os vossos pés. Feche os seus olhos.